Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa terça-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, o Vasco que perdeu ontem contra o Bahia em São Januário e agora já começa a trabalhar visando o jogo do próximo sábado contra o Fluminense no estádio do Maracanã pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Nesse vídeo a gente vai ouvir aqui Léo Pelé, o zagueiro Léo, né, o capitão do Vasco, o zagueiro Léo, falando sobre o jogo de ontem e também projetando a partida contra o Fluminense no próximo final de semana. Vamos falar também sobre Lianco, zagueiro que joga no futebol da Inglaterra, né, e que é alvo do Vasco, talvez para a próxima janela, né? Surgiu aí mais uma vez um burburinho sobre uma possível vinda do Lianco ao Vasco da Gama. Vou explicar aqui para vocês essa situação e vamos falar também sobre um assunto que movimentou hoje as redes sociais, que foi de um funcionário de uma empresa terceirizada que prestava um serviço lá em São Januário na troca do telão, que gravou um vídeo ali zoando o Vasco, zoando a torcida do Vasco. Esse vídeo acabou repercutindo bastante na internet e o funcionário foi desligado, né? Vocês vão entender também aqui essa situação. O vídeo começa depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui da Mais Ágil. Você que quer adiantar as parcelas do seu FGTS, você pode vir aqui na descrição desse vídeo que tem o link da Mais Ágil. Você clica, é direcionado ao WhatsApp deles e lá você vai ser muito bem atendido. Se você trabalhou de carteira assinada, você pode ter uma graninha presa lá no seu FGTS e a Mais Ágil te ajuda, tá? A resgatar essa grana sem burocracia, faz todo o trabalho burocrático para você. Mais Ágil, parceiro do canal Machão da Gama, o link está aqui na descrição desse vídeo. Bom, vamos começar com um assunto que repercutiu bastante hoje, né, nas redes sociais, que foi um vídeo no qual um funcionário de uma empresa terceirizada que está realizando a troca, né, do telão de São Januário. Finalmente o Vasco está fazendo a troca daquele telão. E um dos homens, né, funcionários que estavam ali realizando essa troca, gravou um vídeo zoando o Vasco, né, ofendendo a torcida do Vasco, falando que a torcida do Vasco é um bando de vândalo. Enfim, cara, uma coisa completamente desnecessária. Esse vídeo acabou repercutindo bastante aí nas redes sociais. E o Vasco teve que acionar a empresa terceirizada para, enfim, tomar providências, né, sobre esse caso. Primeiro eu vou colocar o vídeo que repercutiu bastante para você acompanhar. Confira. Aí, rapaziada, como é que tá a situação do Vasco? Dentro do estádio. Cheio de gari lá limpando, que essas pragas são os vândalos. Lixo pra caralho nessa porra, os banheiros tudo cagado, não tem água, não tem descarga. Não tem luz? À noite não tem luz, o Russão ali tirando a medida. É tudo sujo essa porra. Essa desgraça, mano. Aí viaja no Ivan. Bom, tá aí, né? O Vasco tem realizado algumas melhorias em São Januário. A gente sabe que precisa de muitas melhorias, né? E o Vasco tem realizado ali algumas melhorias no estádio, renovando a pintura, limpeza da arquibancada, a troca do telão, né, que foi onde esse vídeo aí foi gravado. O gramado também passou por uma troca recentemente. Então o Vasco está fazendo ali pequenas melhorias em São Januário. E esse funcionário, né, que gravou esse vídeo, estava lá exatamente para fazer uma dessas melhorias, né, que é a troca do telão. E é completamente lamentável. De verdade, a única coisa que eu posso fazer aqui é lamentar, porque o que leva uma pessoa a gravar um vídeo zoando o seu empregador, quem está colocando dinheiro na sua mesa, quem está colocando ali um prato de comida na sua família. É inadmissível, né? É claro que a repercussão ia fazer com que esse funcionário fosse desligado. Imagina, você contrata alguém para fazer uma obra na sua casa, esse cara vai, pega ali, grava um vídeo, joga no grupo de WhatsApp da vizinhança, falando, a casa do fulano é uma M, a casa toda bagunçada, uma casa suja, não sei o quê. Pô, você não vai gostar, né? Você vai, pô, cara, não vem mais aqui na minha casa não, que eu vou contratar outro. Óbvio que isso ia acontecer. A gente lamenta porque talvez seja um cara que precise dessa grana, né? Que precise do dinheiro, enfim, que perde o emprego aí por conta de bobeira. Mas é aquilo também, né? Quem precisa trabalhar, quem trabalha corretamente, honestamente,
não faz uma pataquada dessa. E com certeza agora alguém que está precisando também de um emprego vai ocupar essa vaga e com toda certeza vai usar dessa vaga com mais dignidade. Vamos lá, o Vasco e a empresa se manifestaram sobre essa situação. O Vasco publicou o seguinte, abre aspas, o Vasco tomou conhecimento no início da tarde dessa terça-feira de um vídeo em que funcionários terceirizados de uma empresa parceira na troca de telão aparecem criticando o estádio de São Januário. De imediato, o Vasco, através de sua diretoria, entrou em contato com a parceira comercial e exigiu a retirada dos profissionais do local. Aproveitando a oportunidade, o Vasco reafirma que não vai tolerar nenhum tipo de manifestação que desrespeite a sua rica história, que é um dos maiores orgulhos do torcedor cruzmaltino. E a empresa Brax Sports, que é a parceira comercial que estava realizando, que ainda está realizando essas melhorias em São Januário, também emitiu uma nota oficial dizendo o seguinte, abre aspas, parceira comercial do Vasco da Gama, a Brax Sports, ao ser surpreendida pela circulação de um vídeo feito por um funcionário de uma empresa terceirizada em São Januário, esclarece que já tomou a medida na direção do desligamento dos responsáveis e afirma que não compactua com tal conduta e que respeita o Vasco, sua linda história e sua torcida. A Brax ressalta ainda que a irresponsabilidade não faz parte da sua equipe própria de funcionários, que trabalha com padrão elevado de qualidade nas arenas do Brasil e não tolera tal comportamento. A Brax preza pelo profissionalismo e respeito ao Vasco e todos os demais clubes e instituições do Brasil. Fomos surpreendidos negativamente e já adotamos as ações cabíveis. Ao Vasco e seus torcedores, a Brax se desculpa. Foi uma nota enviada pelo Bruno Rodrigues, que é um dos sócios da empresa Brax Sports. Então, um caso resolvido, caso solucionado, E o rapaz, o funcionário da empresa que fez a gracinha, foi desligado, Perdeu ali o emprego, perdeu a oportunidade aí de ganhar uma grana, Enfim, é complicado, é uma situação realmente, como eu disse, só para lamentar, Porque só quem perdeu foi o cara que fez a gracinha. A vaga vai continuar lá e outra pessoa vai entrar no lugar e vida que segue. E antes de continuar aqui o nosso vídeo, eu quero falar com você da Bet7k. Se você está procurando uma plataforma segura e confiável, a Bet7k pode ser uma excelente opção para você. A Bet7k oferece uma ampla variedade de jogos em diversas modalidades esportivas. Tem futebol, tem basquete, tem tênis, enfim, você encontra tudo lá no site da Bet7k. E o melhor é que você pode fazer tudo isso com toda a segurança que o site oferece. Além disso, a Bet7k oferece outras promoções e bônus para os seus usuários, incluindo aquele bônus de boas-vindas, que pode chegar até R$7.000. O link está aqui no comentário fixado. Tamo junto, Bet7k, parceira aqui do canal. Bom, vamos falar do jogo de ontem, O Vasco perdeu para o Bahia por 1-0 e o zagueiro Léo concedeu uma entrevista, O capitão do Vasco, o zagueiro Léo, concedeu entrevista falando sobre isso. Primeiro ele fala sobre o jogo, Enfim, essa derrota amarga, muito ruim perder. E também já projeta o duelo do próximo sábado contra o Fluminense. Afinal de contas, futebol é assim, é um jogo atrás do outro. E o Vasco no sábado já tem esse compromisso importante. Confira. Olha, no meu ponto de vista foi um jogo muito difícil, Um jogo onde o Bahia aproveitou um contra-ataque e fez 1-0. No segundo tempo conseguiu segurar. É difícil, Sempre quando se perde, sempre quando tem uma derrota, falar, o sentimento é muito ruim. Em qualquer atleta, qualquer profissional, quando perde, não é fácil, é difícil encontrar palavras. Parece um clichê, Mas temos que levantar a cabeça, seguir em frente, continuar trabalhando, porque já temos um clássico pela frente. Exatamente. E sobre o clássico, o que você já pode falar a respeito? É o Fluminense, que tem tido boas atuações, mas perdeu também no fim de semana. Como que você já projeta esse confronto? O clássico é sempre bem acirrado, A gente sabe que o Fluminense tem um tempo de trabalho, grande. Tem mais de um ano de trabalho, a mesma equipe. Chegou alguns jogadores só para acrescentar o que já estavam fazendo. Vai ser um grande jogo, acredito eu, A gente também está no começo de trabalho, E está criando uma identidade cada vez mais.
É um clássico, vai ser um grande jogo. Mas agora a gente tem que descansar, pensar, repensar as coisas que foi boas, as coisas que foi ruim. E amanhã começar tudo de novo, já pensando no sábado. Léo também destacou os pontos positivos e negativos dessa derrota de ontem contra o Bahia. Confira o que disse o zagueiro. Olha, no primeiro tempo, não sei, né, se tiveram a mesma opinião ou visão que a minha e de alguns. A gente conseguiu roubar umas bolas no campo do adversário, a gente teve chances, né, até de abrir o placar. Mas infelizmente a gente não conseguiu. E eu não vou falar, né, também que a gente errou, não. A gente tem que ir na parte, né, interna, ver os vídeos, ver onde temos que melhorar para conseguir um resultado positivo no próximo jogo. Então tá aí, né? Esse foi Léo, zagueiro e capitão do Clube de Regatas Vasco da Gama, falando após a derrota contra o Bahia. E agora a gente fala aqui de um outro zagueiro. Esse ainda não é zagueiro do Vasco, mas quem sabe para a próxima janela de transferências, né? Ele pinte por aí. Estou falando do zagueiro Lianco, que pertence ao Southampton da Inglaterra e que essa semana voltou a ter o seu nome ligado ao Vasco, principalmente depois que ele curtiu ali uma publicação dando a entender uma vontade de vir para o Vasco e etc e tal. Tá aparecendo na sua tela uma matéria do portal Papo na Colina e a matéria diz o seguinte: um dos nomes que estiveram na mira do Vasco na primeira janela de transferências foi o zagueiro Lianco, atualmente no Southampton da Inglaterra. Apesar do interesse, as conversas não evoluíram, mas parece que o jogador anda pensando no Vasco. A página do Twitter Colina Informa fez uma publicação colocando o zagueiro Lianco em um possível time do Vasco após a janela do meio do ano. Curiosamente, o jogador viu e curtiu essa publicação. Não demorou muito para essa atitude de Lianco animar os torcedores do Vasco. Recentemente, o agente do jogador não descartou uma possível volta do jogador ao Brasil. Abre aspas. Conversei com ele sobre alguns clubes, entre eles o Vasco, e me disse que parece ter um bom projeto para o próximo ano e para olhar com muito bons olhos. Claro, sem descartar outros clubes que têm interesse nele, foi o que disse o Marcelo Vojanovic, empresário do Lianco. No início do ano, o Vasco tentou, a transferência do Lianco e, segundo ali o pai e empresário dele, o Marcelo Vojanovic, o Southampton não quis liberar, tanto em definitivo quanto por empréstimo. Porém, como o Southampton está bem próximo de ser rebaixado, para a segunda divisão do campeonato inglês, esse rebaixamento pode facilitar uma saída do Lianco na próxima janela. Vamos aguardar, O Lianco seria uma baita de uma contratação, seria um jogador para subir realmente o nível da zaga do Vasco. A zaga do Vasco que já é uma zaga ok, o Léo vem muito bem, o Robson é criticado às vezes pelo torcedor, mas achei ele ok também no jogo de ontem, achei ele ok nos 3 jogos até o momento do Campeonato Brasileiro. O Capasso ainda meio inseguro, não conseguiu se firmar, mas o Lianco realmente é um zagueiro de uma outra prateleira e seria um baita de um reforço. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!